E aí, terminou a faculdade com aquela sensação de poder, tendo a certeza que quando fosse para o canteiro de obra estaria tudo fácil, tudo simples, né? Da maneira que foi na faculdade. Afinal, você aprendeu aí, cara, resistências materiais, cálculos estruturais, aprendeu sobre software, né? Normas, leis, tudo que o engenheiro precisa aprender antes de ir para o mercado de trabalho, né? Foi essa sensação que você teve quando você se formou, pegou seu diploma, deu entrada no CREA, né? Entregou o seu primeiro currículo como engenheiro e tinha certeza que ao pisar dentro de um canteiro de obra estava tudo fácil, né? Tudo simples. Afinal, a faculdade tinha te preparado, né? Mas assim como muitos outros, e eu me incluo nessa lista também, nosso primeiro dia a gente percebeu que não sabia nada, né? Nada daquilo que a faculdade tinha falado para nós parecia que fazia sentido. E realmente dava aquela sensação de talvez a gente ter aprendido algo diferente, ter cursado a ter o curso errado, né? É uma sensação muito ruim. Eu brinco que sempre o pior dia que tem não é o primeiro, é o segundo, né? Que a gente tem que voltar com essa sensação de não saber nada, né? A verdade é o seguinte, a faculdade ela te preparou para você ser um profissional técnico. Então tudo aquilo que ela te ensinou foi o que o MEC exigia dela, era a programação dela, era a grade curricular dela, e ela te formou na parte teórica. Qual que é o grande problema da parte teórica? É que quando a gente vai para o dia a dia, para a realidade, o mercado de trabalho não quer alguém teórico, né? Ele quer alguém que seja gestor, que conheça a parte prática do negócio. Mas como conhecer a parte prática se eu só estudei? Se eu não fiz um estágio muitas vezes, e é comum por conta de trabalho, né? A janela de tempo não permite você largar talvez o emprego que sustente a sua casa para poder fazer um estágio, muitas vezes nem remunerado. Então o profissional acaba se formando sem de fato ter essa experiência do canteiro de obra. E dentro da sala de aula, muitas vezes nós somos treinados, orientados por pessoas que não frequentam um canteiro de verdade. Eu mesmo tive diversos exercícios de cálculos que era feito com focado em mecânica. Meu curso era civil. Então era muito difícil você conseguir entender como que esse cálculo se aplica no dia a dia, numa obra, numa construção civil. Eu imagino que isso aconteceu com muita gente. Então é muito complicado. Você pega lá só a parte teórica, o professor não tem a vivência do campo na maioria das vezes e não consegue transmitir. E aí a gente chega na obra, muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo, porque o canteiro ele é dinâmico, né? Ele é vivo, toda hora ele está em mudança e a gente começa a ser surpreendido, porque aí o primeiro dia de obra a gente acha que vai resolver toda a situação, né? Que normalmente quando alguém contrata a gente já informa, ó, tô com uma obra assim, preciso de alguém que faça isso, faça aquilo, e a gente acredita que a gente tem esse perfil de liderança, de gestor nesse primeiro momento. Aí o primeiro dia, obra está atrasado, material não chegou, tem frente parado, seja por falta de material, falta de pessoas, tem pessoas te cobrando ali serviços, frente de trabalho, cliente querendo prazo e você não conseguindo enxergar o que está acontecendo na sua obra. De novo, você não foi treinado para isso, você nem sabe o que você tem que fazer. Muitas vezes a faculdade até fala para nós assim: olha, o engenheiro precisa fazer o gerenciamento de uma obra. Legal, mas ela ensinou como fazer? Como que a gente tem que dar os nossos primeiros passos? Como que a gente tem que interpretar a obra, fazer a leitura da obra? Não, foi muito superficial. Assim como ela vai falar para você, deve ter falado sobre o orçamento, mas não te explicou como que faz um orçamento. Que é uma coisa simples que muita faculdade acaba não ensinando, como fazer um cronograma. Como que eu chego numa obra para poder fazer um cronograma se eu não sei por onde eu vou começar? E o pior de tudo, quando a faculdade te ensina a fazer um cronograma, ela te fala que você tem que colocar a sequência de atividades ali e passar para frente. Legal. Mas qual é a sequência de atividade correta? Que eu tenho que fazer ali para entender se existem conexões entre uma atividade com a outra? Qual que é o tempo, né, para executar esse serviço? Quantas pessoas que eu preciso? Né? Isso a faculdade não nos ensina. Quando não, fala muito superficial, mas na maioria das vezes a gente não entra a fundo, tá? Seja a faculdade particular, seja a faculdade pública, tá? Não se engane achando que isso é exclusividade da faculdade particular. Qual que é o nosso papel aqui? Qual que é a nossa missão daqui para frente?
É treinar você para você ser uma pessoa mais prática, mais gestora, sair um pouquinho da parte teórica, né, e se tornar um gestor. O que o gestor precisa ter, né, que é uma coisa que a gente não aprendeu lá e você vai aprender aqui. O gestor precisa ter uma visão diferenciada, né? O gestor ele não pode olhar apenas um único problema e querer atacar ele e esquecer dos outros, não. Ele precisa entender uma obra como um todo, ele precisa saber o funcionamento da obra, quando ela começa, quando que ela termina, qual que é o meio para poder executar, o que eu tenho de recurso, mão de obra, tempo. Essa é a função do gestor, né? Administrar materiais, administrar pessoas, administrar tarefas, tudo isso faz parte ali da sua gestão. E a gente vai trabalhar muito isso ao longo dessa mentoria, tá? Eu preciso que você entenda que tudo que você aprendeu na parte teórica, ela não é desperdiçada não, tá? Pelo contrário, a gente usa muita coisa. Mas o que o mercado quer de você agora é esse perfil, perfil de gestor, um perfil que saiba planejar com excelência, com clareza, que saiba o que realmente está fazendo, que tenha domínio sobre o controle da sua obra, da sua atividade, das pessoas que estão ali, o recurso humano, tá? Que possa também entregar com qualidade, dentro do prazo, com os resultados esperados. Muitas vezes a gente vai falar ao longo dos próximos encontros, né? Nem sempre você entregar na data que estava programado inicialmente, quer dizer que você entregou com eficiência, com eficácia. Talvez você utilizou mais recursos do que deveria. Então a gente precisa te preparar para você entender o que é isso e saber como fazer, porque o mercado quer isso, quer um gestor. E por final ele quer o gestor que, além de saber tudo isso, saiba liderar. E aí é um ponto que a gente vai conversar muito. Liderança hoje é diferente do que foi há 10, 15, 20 anos atrás. Então a gente tem que se preparar, teve muitas mudanças e a gente precisa acompanhar a tendência do mercado, tá? Então a partir de agora você precisa entender que o seu perfil irá mudar, você está saindo do perfil de aluno, perfil de aprendizado teórico para ir para a parte prática, para uma parte de gestão. Robert, como que eu vou aprender isso se eu não vou no canteiro de obra com você? Não consigo estar aí com você, nós vamos ter esse encontro aqui pela tela. Fique tranquilo. Pensando justamente em atender essa necessidade, que não é só sua, também é dos nossos, né? A gente contrata aqui colaboradores e muitas vezes eles vêm com essa dificuldade. Falam, poxa, Robert, eu não aprendi nada. E aí, como que eu faço? A gente vai lá, pega toda a nossa experiência, nossa bagagem, coloca eles primeiramente dentro de uma sala, a gente conversa, tem esse bate-papo que a gente está tendo aqui, explica como que funciona um canteiro de verdade, para que quando eles pisarem o pé no canteiro, eles já tenham uma noção muito próxima do que vai acontecer. Então, qualquer situação que passa a acontecer naquele ambiente, atrasou um material, teve ali um problema de gestão que precisa ser resolvido, ele já tem um norte para poder buscar uma solução. Isso facilita muito. Por quê? Porque você já está preparado, é o que vai acontecer com você. Você vai chegar no canteiro de obra e quando alguém te falar alguma coisa, mesmo que ainda você não vivenciou, você já vai ter informação para você poder lidar bem com essa situação. Então, ó, próximo encontro a gente já começa a entrar mais a fundo nessa questão de gestão, entender como que funciona esse universo da construção civil, como que eu faço uma gestão eficiente. Os nossos próximos encontros eles são mais dedicados, a gente vai entrar bem a fundo na parte de comportamento, como que você precisa realmente se portar, agir e conduzir a sua equipe. Então, ó, a gente se vê no próximo encontro.